Divulgação dos óbitos por data de ocorrência, omitindo as mortes registradas nas últimas 24 horas, dificulta a contagem. A gente tem uma demora muito grande no Brasil entre o óbito acontecer, ele ser registrado no cartório, ele ser cadastrado no sistema de óbitos e ele ser reportado. Então, quando sai um boletim, como o boletim de ontem, a grande maioria dos óbitos que são registrados nesse boletim aconteceram nas últimas semanas, nos últimos dias, até no mês passado. Então, fazer esse fatiamento e só apresentar os dados do último dia é uma maneira muito grosseira de ter números pequenos, mas que, como eu disse, corroem completamente a confiança da população no momento crucial. O professor do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília, Wildo Navegantes de Araújo, alerta para as consequências da falta de transparência. Os dados servem para planejar políticas públicas. Quando um gestor público, seja ele quem for, resolve não ofertar os dados à sua sociedade, favorece com que as suas políticas públicas sejam desacreditadas. Então, se você quer ter políticas públicas que conduzam ao controle de uma epidemia, uma das primeiras coisas que é primais é você ofertar informação com a maior transparência possível. Na decisão de ontem, em que obrigou o Ministério da Saúde a voltar a divulgar todos os números sobre a Covid-19, o ministro Alexandre de Moraes disse que o desafio que a situação atual coloca à sociedade e às autoridades públicas é da mais alta gravidade e não pode ser minimizado. Por isso, a divulgação completa dos dados é necessária. A pandemia de Covid-19 é uma ameaça real e gravíssima, que já produziu mais de 36 mil mortes no Brasil e continuamente vem extenuando a capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efetividade internacionalmente reconhecidas, dentre elas a colheita, análise, armazenamento e divulgação de relevantes dados epidemiológicos necessários tanto ao planejamento do poder público para a tomada de decisões e encaminhamento de políticas públicas, quanto do pleno acesso da população para efetivo conhecimento da situação vivenciada no país. Na decisão, Alexandre de Moraes determinou que a divulgação das informações sobre a pandemia seja feita no mesmo modelo usado até a semana passada. Pelo grave risco de uma interrupção abrupta da coleta e divulgação de importantes dados epidemiológicos imprescindíveis para a manutenção da análise da série histórica de evolução da pandemia no Brasil, entendo presentes os requisitos para a concessão parcial da medida cautelar pleiteada, para garantir a manutenção da divulgação integral de todos os dados epidemiológicos que o próprio Ministério da Saúde realizou até 4 de junho passado, sob pena de dano irreparável decorrente do descumprimento dos princípios constitucionais da publicidade e transparência e do dever constitucional de executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica em defesa da vida e da saúde de todos os brasileiros. Ainda na decisão de ontem à noite, o ministro determinou que a decisão fosse cumprida imediatamente e deu prazo de 48 horas para o governo prestar as informações que achar necessárias. Mas hoje de manhã, na reunião do Conselho de Governo, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, voltou a dizer que na nova plataforma de divulgação do Ministério, os óbitos por Covid serão lançados de acordo com as datas em que ocorreram. Hoje, os óbitos estão chegando para nós pelos registros de óbitos e vão continuar chegando. Só que quando a gente olha no registro de óbito, você tem também a data do óbito e não apenas do registro. Com isso você vai ver exatamente o que aconteceu com mais transparência. Não tem nada a ver com o número de óbitos, nem número de registros. E sim o lançamento do óbito no dia que ele morreu. E não no dia que foi registrado no boletim de saúde sanitário. E vai corrigindo os anteriores. Aí você passa a observar exatamente a curva. Aproveitar para vasculhar aqui o Fórum da Barra da Tijuca, que o advogado Vitor Matos roubou a procuração do processo e arrancou minha mãe idosa à noite. A dona Ivone jogou minha mãe na rua de noite, arrombou minha casa e jogou minha mãe de noite na rua. E eu estava lá no plantão judiciário, tentando reverter a fraude que ele fez aqui no Fórum da Barra da Tijuca. Viu, doutor Alexandre de Moraes? Aproveita
para dar uma vasculhada aqui no Fórum da Barra da Tijuca, nas fraudes que esse Vitor Matos faz aqui dentro, arranjando sentença aqui dentro, arranjando sentença fraudulenta para roubar idosos. Inclusive, ele rouba honorários de colegas também. Mortes que só são confirmadas